Falando em USP São Carlos, você sabia que São Carlos vai sediar a primeira conferência latino-americana de microfluídica, a LAMIC 2024? Se você não sabe o que é isso, vai saber os detalhes na sequência. Continue por aqui. Vamos conversar agora com os professores da USP São Carlos envolvidos neste projeto da primeira Conferência Latino-Americana de Microfluídica. Bem-vindos, professora Laís Caniati Brazaca, falei direitinho? Certinho, professor Roberto Federico Alças. Não é com som de Z, né? É com som de S mesmo, né? Eu percebi. Antes de falarmos sobre a conferência, vou contar um pouquinho sobre a trajetória acadêmica de vocês. É bacana para que todos situem e conheçam vocês melhores também, né? A professora Laís é física biomolecular formada pelo IFISC, o Instituto de Física da USP de São Carlos, e licenciada em Física pela Universidade Federal de Itajubá. É mestre e doutora em Ciências pelo IFISC, atuando em pesquisas envolvendo o desenvolvimento de biosensores eletroanalíticos. Foi professora colaboradora na USP de 2021 a 2022, pós-doutoranda do IQISC, Instituto de Química da USP São Carlos, entre 2019 e 2022, e do Whitesides Research Group, Universidade de Harvard. É isso? Isso mesmo. Muito bem. 2022 a 2023 e atualmente é professora doutora aqui no IQISC. Também possui experiência no desenvolvimento de imunossensores, biosensores enzimáticos e baseados em ácidos nucleicos, além da construção de dispositivos microfluídicos e de eletrodos em nanotecnologia. Certo, professora? É isso aí mesmo. É isso mesmo, a gente vai conversar mais já já. Vamos falar do professor Roberto, então, que possui graduação em Engenharia Nuclear pelo Instituto de Física, Dr. J.A. Balseiro, vou falar em português, e doutorado em Ciências da Engenharia pelo Instituto de Física, também Dr. J.A. Balseiro. Entre 2010 e 2012, ele fez pós-doutorado em Matemática Aplicada no ICMC. Acabei de falar dele agora anteriormente, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação aqui da USP de São Carlos. E trabalhou como pesquisador na IBM Research Brasil, na divisão de recursos naturais, na área de modelagem computacional para a indústria de óleo e gás. Desde agosto de 2014, é professor no ICMC, onde no ano de 2020 obteve o diploma de livre docência. Sua área de pesquisa inclui modelagem por elementos finitos, escoamentos bifásicos immiscíveis, capilaridade, modelagem computacional de membranas biológicas e microfluídica. E ainda trabalha na área de modelagem computacional em lubrificação hidrodinâmica, cavitação e simulação de anéis de pistão para a indústria automotriz e na simulação multiescala de reservatórios de petróleo. Quanta coisa importante, né, professor? Obrigado. Agora sim, vamos contar para você que nos acompanha que entre os dias 28 e 30 de agosto, São Carlos vai sediar a primeira Conferência Latino-Americana de Microfluídica. Em inglês, First Latin American Conference on Microfluidics. Microfluidics, sim. Estou melhorando meu inglês, hein, gente? LAMIC 2024, que é a área de pesquisa que envolve o desenvolvimento de pequenos dispositivos para análises químicas e biológicas. O evento está com inscrições abertas e é organizado em conjunto pelo IQISC, o Instituto de Química de São Carlos, e pelo ICMC, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, ambos da USP São Carlos. A gente pode abrir na tela o que vamos encontrar? Não, daqui a pouquinho a gente abre. Não, o site não está funcionando. Não está funcionando nada do IQISC hoje, né? Tem razão. O site da conferência não tá hospedado no IQISC. Se vocês quiserem tentar entrar, é latammicro.org. Tá. latammicro.org. Latammicro? Isso. Latam ou latim? Latam com A mesmo. Isso. latammicro.org. Vamos ver se o Júnior consegue acesso, que a gente está com um probleminha aqui de... latammicro.org. No meu computador funciona.
que ele não é hospedado pelo IKISC, então acho que vai dar que o caminho que eu passei acessar. para o Júnior era com a hospedagem, então Entendi. A gente não ia conseguir abrir, porque eles estão com problemas Isso de... mesmo. olha aí. E Isso aí aí. também pode se inscrever exatamente por esse site, que as inscrições estão abertas. Exatamente, as nossas inscrições ainda estão abertas, Tá. Apesar do evento já ser semana que vem, né? Então ele começa na quarta da semana que vem. As inscrições vão estar abertas até o dia do evento. Não é mais possível submeter trabalhos, mas todo mundo que tem interesse pode ir lá, conhecer os trabalhos que vão ser apresentados, né? Conversar com o pessoal, então isso ainda tá rolando. A gente tá centralizando todas as inscrições pelo site, onde tem também informações sobre como chegar em São Carlos, né, para quem não é daqui, especialmente para quem é de fora aí do país. Tem toda a programação para vocês conferirem, né, o que vai ser tratado na nossa conferência, e é um pouquinho do que a gente vai conversar hoje também. É um evento internacional, gente. Vocês não têm noção como isso é importante. A gente vai passar para vocês. Por exemplo, o que inspirou a criação dessa primeira conferência latino-americana de microfluídica? E aqui em São Carlos, né? Exatamente. Então... Cláudia, primeiro de tudo eu queria agradecer o convite, né, de chamar a gente para estar aqui conversando um pouquinho do LAMIC. Algo muito importante, a gente tem que divulgar. Sim, com certeza. Eu e o Roberto, a gente está aqui representando uma comissão organizadora bem grande, né, que tem por trás, então tem alunos dos nossos grupos trabalhando nisso, né, tem outros professores que estão envolvidos também, que são principalmente o professor Emanuel Carrilho, do IKISC, e o professor Gustavo Buscaglia, aqui do ICMC também. Então, aqui a gente está representando uma equipe muito grande, né? E apesar de chamar LAMIC 2024, que é a primeira conferência microfluídica latino-americana, essa conferência já tem uma certa história. Porque ela vem de algumas conferências mais locais anteriores. Então, essa conferência ela foi originada a partir de uma conferência argentina de microfluídica, que teve 4 edições. Então, teve 2014, 2015, 2016, 2017. E os organizadores começaram a perceber que tinham interesses de outros países para participar da conferência. Então, essa conferência ela evoluiu, de certa forma, né? Foi para um novo patamar, entrando aí o Brasil. Então, a gente teve o Congresso Brasil-Argentina de Microfluídica, a partir de 2018, que teve algumas interrupções por causa da pandemia. Mas, agora, retornamos, né? A princípio, a gente tinha bastante interesse de outros países, como o Chile, também participar da conferência. Mas a gente já decidiu expandir para a América Latina inteira, né? Que tinha outros pesquisadores com a falta, né, de um ambiente para discutir a microfluídica e tudo mais, né? Então, essa é o primeiro congresso latino-americano, mas já tem uma história aí de mais ou menos 7 edições anteriores que foram, né, agregando para a gente chegar onde a gente está. Como que foi escolhido São Carlos nisso? Então, você quer falar um pouquinho, Roberto? Bom, acho que porque o profesor Buscaglia y el profesor Carrillo son de aquí y ellos teníamos contactos con esos pesquisadores de Argentina y entonces ellos fueron llamados para ver si querían organizar la conferencia y bueno, de esa forma que surgió aqui em São Carlos o evento. Foi uma forma quase que natural, então. Sim, e a gente tem um ambiente acadêmico aqui muito promissor, né, com a USP, com a UFSCar, é um ambiente muito rico, uma estrutura para receber um evento internacional desse porte, então acho que realmente foi uma escolha natural. O evento ele vai acontecer aqui mesmo no ICMC, né, pertinho de onde a gente está. Então, é um lugar que tem muita estrutura para receber todo esse público. É um público específico, mas que é mundial, né? Todo mundo fala sobre isso. Para nós leigos, em palavras assim, eu não estava na pauta isso, mas eu vou inserir porque acho bacana, muita gente assiste a gente, né? O que seria microfluídica? Bom, sí, sería bom definirlo primero, ¿no? Son fenómenos que envolven fluidos, fenómenos de transporte, escoamentos que acontecen en escalas muy pequeñas, milimétricas, micrométricas o até menores ainda, né? Então, nessas escalas, alguns fenómenos físicos são um pouco diferentes do que no mundo macroscópico, né? Não sei, na atmosfera, por exemplo, o escoamento da atmosfera. Então, aparecem algumas particularidades físicas y químicas que bueno, merecen ser analizadas en ese ámbito da microescala, digamos, né? Então, é isso, basicamente, talvez os leigos grosso não modo. Também, mas isso daí é muito importante.
tem muitas por isso aplicações. que existe uma conferência a respeito Exato. disso, né? Exato. O que acontece é que por conta, né, da gente ter fenômenos, né, diferentes nessa escala, né, de tratar desses volumes tão pequenos, a gente consegue levar a aplicações que a gente não consegue fazer no que a gente chama macroescala, que é o que a gente está mais acostumado, né? Então a gente pode falar um pouquinho, né, de algumas aplicações que a gente tem, mas elas são muito variadas. Acho que a área mais promissora atualmente seria a área da saúde. Então, a gente consegue construir dispositivos para fazer, por exemplo, encapsulamento de fármacos de maneira mais eficiente, controlando muito bem o que está acontecendo. Eu trabalho na área de diagnósticos e a parte microfluídica também é muito importante para os diagnósticos. Então, por exemplo, eu trabalho com dispositivos vestíveis, que são dispositivos que você coloca, né, no seu corpo, ele faz a coleta da amostra, por exemplo, faz a coleta de suor, faz a coleta de saliva e já faz a análise ali. Então, tem um dispositivo microfluídico, né, que é capaz de coletar uma quantidade pequena de amostra, é bem interessante para você conseguir usar esses dispositivos no dia a dia e basicamente nem perceber que você está usando, né, e fazer a análise. Tem alguns outros dispositivos chamados organ-on-a-chip, que também estão muito em alta, que eles mimetizam de maneira mais fiel um órgão nosso em um pequeno chip. Então, a gente estava falando, né, a microfluídica ela trata desses fluidos em pequena escala. Mas a gente tem o que a gente chama de chips microfluídicos, que são microcanais e microcâmaras que a gente constrói para levar essas aplicações assim, de diversidade muito grande, né? E entender melhor esses fenômenos nessa escala menor levam a gente, por exemplo, a entender melhor como a gente consegue extrair petróleo ou selecionar melhor um espermatozoide para fazer uma fertilização in vitro. São aplicações muito diversas. A gente pode conversar um pouquinho mais delas. Que legal, isso é muito interessante, porque nós que estamos aí nos inserindo, eu vou aprendendo a cada entrevista, gente, é muito bacana isso. E você também que está aí do outro lado, né? A gente às vezes não sabe determinada coisa, mas não quer dizer que a gente não possa saber algo a respeito, não vamos nos aprofundar, mas temos pelo menos a noção do que se trata. Olha só, eu acho que com a explicação que vocês deram ficou bem mais claro agora a gente entender e qual a importância disso, né? Sim. Imagina quão importante é você ter algo que só de encostar na pele já determina alguma coisa. Vamos dizer, é surreal pra gente, né? Os normais, assim, que não estão estudando. Mas é muito interessante demais. E quais são os principais objetivos dessa conferência? A gente pode fazer uma escala e, por exemplo, quais temas serão abordados, principais inovações, avanços? Então, a ideia é ter um ambiente, assim, bem propício a trazer essas discussões de diferentes aspectos da microfluídica. Como vocês puderam perceber por alguns exemplos, são muitos os tipos de aplicação que a gente pode ter para diferentes áreas. Mas a conferência ela tem o objetivo não só de abordar essas aplicações, mas também, por exemplo, como que a gente pode construir esses dispositivos de maneira mais barata ou com diferentes materiais, como a gente pode visualizar melhor o fluxo de líquidos ali dentro desses dispositivos, simulações, né, para você entender melhor o que é simulações computacionais mesmo, né, para entender melhor o que acontece ali dentro dos dispositivos, porque quanto melhor a gente entender os fenômenos que estão acontecendo ali, mais a gente consegue também, né, controlar o que a gente faz com esses dispositivos e até encontrar novas aplicações, né, que é uma área que está expandindo bastante. Então, acredito que seja esse o principal objetivo da conferência. Né? Quanta gente esteja interessada justamente por isso, né? Claro. Sim. No site tem uma lista de tópicos bastante geral, porque as aplicações são variadas, mas de repente alguns fenômenos podem ser estudados de maneira, digamos, geral e aplicados a diferentes casos, né? Se você vai na parte de tópicos, aí você verá. É na segunda aba, lá na parte de cima. Isso mesmo. Claro. A maioria das pessoas que estudam, que estão fazendo doutorado ou tem
outro idioma. Então, as pessoas estão lá olhando agora e falam assim, nossa, mas é tudo em inglês? Sim, né? Porque eles estão acostumados a isso, tem que ler em outro idioma. Que também, como tem pessoas da Argentina e falam em espanhol, fica acho como que uma língua, né, ficou mais acessível para todos. Exato. Um paradoxo latino-americano, mas o principal idioma... o inglês acaba... inglês. Como acaba sendo uma conferência internacional, é isso, né? A gente vai para a língua que é mais utilizada na ciência, né? Inclusive, às vezes é difícil traduzir alguns termos, né? Imagino. Então, fica até esquisito, isso que eu ia falar. Que estranho, né? E qual que é a importância da microfluídica para a pesquisa científica, para a indústria? Acho que você já adiantou alguma coisa, né? Um pouquinho. Mas eu acho que é importante falar de alguns aspectos que a gente ainda não comentou, que são interessantes para a indústria. Como a gente estava falando, a gente trata de dispositivos que lidam com uma quantidade, um volume muito pequeno dos fluidos. Então, se você faz um procedimento dentro de um microchip, é muito diferente de você fazendo uma bancada do laboratório, né? Então você usa, por exemplo, menos reagente, menos amostra, no caso, né, que a gente estava falando dos dispositivos que se ligam ao nosso corpo. Além de você conseguir automatizar muitos processos. E hoje a gente consegue produzir esses dispositivos a um custo muito baixo. Então isso é bem interessante para as indústrias. A gente tem, acho que o exemplo de maior sucesso de microfluídica na indústria seria a cabeça da impressora a inkjet. Então, a cabeça daquela impressora tem microfluídica ali dentro, né? Então, ela tem alguns sistemas que conseguem depositar gotinhas muito pequenas para fazer impressão. E a manipulação dessas gotas, né, para despejar essas gotas, envolve a microfluídica, né? Então, esse é um exemplo de microfluídica de fato na indústria já. Sim. Os dispositivos, os testes rápidos também de gravidez, os testes rápidos para COVID, eles são, em geral, feitos de papel ou de membrana, que também tem canais microfluídicos dentro. Então, você tem alguns exemplos, a gente tem próximo da gente isso, mas talvez a gente não tenha noção, né, do que seja na realidade. Que bacana que a gente está aprendendo isso. Exato. Outro exemplo que é interessante, que eu gostaria de trazer, porque trabalhamos nisso, é o estudo de micronadadores também, não? Pequenos robots que estão desenhados para levar, no futuro, né, medicamentos a lugares específicos do corpo. Então, entender como esses pequenos robots nadariam num ambiente fluídico, sendo de tão pequeno tamanho, é outro assunto que seria um exemplo de microfluídica, né? Então, aí a gente deve estar interessado em analisar isso, né? Levar adiante, né? Claro, porque você pode fazer tratamentos médicos bem localizados, né? Então, no caso, por exemplo, a gente faz a parte de modelagem física e numérica ou computacional desses processos, e tem pessoas que de repente poderiam colaborar com a parte experimental, esse tipo de coisas que esperamos que surjam no evento, esse tipo de colaborações. Entendi. Né? Nossa, é muito interessante isso. Como a gente tem as aplicações variadas, pessoas que trabalham com novos materiais, com novos jeitos de fazer os chips, a ideia, como o Roberto falou, é isso, né? Juntar essas pessoas, né? Para gerar novas colaborações, novas ideias, novos trabalhos. Por isso estão agregando os pesquisadores aí da América Latina para pensarem juntos a respeito de algo que pode ser implantado de repente a médio prazo. Algumas coisas já são aplicadas, não é futurismo nem nada. Outras coisas talvez precisam mais tempo para serem desenvolvidas e aplicadas de fato em pessoas ou na vida real, mas não está tão longe. Como a gente estava falando, a gente já tem exemplos. Exemplos interessantes que a gente tem até conhecimento. Sim, claro. Exatamente. Quais são os destaques da programação? Tem algum palestrante convidado, workshops? Temos, eu não sei se eu gostaria de citar nomes específicos, porque são muitas pessoas convidadas. Então no geral. Sim. A gente tem, então, são cerca de 10 palestrantes convidados, que vão aí desde a Argentina até o México, então, né, pensando na América Latina, cobrindo desde o norte até o sul. E além desses palestrantes convidados, que foram assim escolhidos a dedo ali pela nossa organização, a gente tem as pessoas que se inscreveram, né, que enviaram os trabalhos delas. A gente selecionou cerca de 20 pessoas para fazer apresentações orais também. E além disso, tem sessões de pôster para as pessoas apresentarem também o trabalho delas.
E uma coisa que é bem interessante também da conferência é que a gente vai ter sessões técnicas. Então, tem empresas que estão desenvolvendo produtos na área de microfluídica, ou empresas que estão envolvidas na pesquisa de microfluídica, que vão vir até o nosso evento, vão apresentar também palestras. Os nossos patrocinadores vão estar lá presentes também, com os produtos que eles quiserem mostrar para os convidados, né? Es importante, dos plenaristas van a ter alguns que son de universidades, mas também van a ter de empresas, pessoas que fazem pesquisa na indústria. É normal que isso aconteça, né? Eu acho que cada vez está se ampliando mais, né, o leque de opções e pelo que a gente está vendo aqui, a microfluídica está inserida na nossa vida. Sim. Só que nós ainda não tínhamos esse conhecimento, agora já estamos nos inserindo nesta nova maneira de pensar. E falamos já, eu acho que do impacto, né, da biotecnologia, medicina, né, alguma coisa a respeito. Vocês querem citar algo mais nesse sentido? Eu posso complementar um pouquinho, né, de alguns exemplos específicos, né, do uso da microfluídica para medicina, para biotecnologia. Então, a gente tem, por exemplo, a fixação de alguns micro-organismos ou organismos muito pequenos para você conseguir olhar eles em microscópio sem você precisar, por exemplo, matar esses organismos. Então, eu acho que foi um verme bem pequenininho que existia muita dificuldade em você observar ele sem você machucar ele. E agora, com a microfluídica, né, usando os diferentes fluxos ali de líquido, você consegue visualizar esse organismo multicelular sem machucar ele. Então, tem várias aplicações. Outra que eu comentei foi a de seleção de espermatozoides para fertilização in vitro. Então, esse é um desafio da fertilização in vitro, né? Como você seleciona os espermatozoides que têm uma maior mobilidade. Então, você pode usar a microfluídica para isso. Então, você põe alguns obstáculos ali, né? Esse espermatozoide ele tem que conseguir chegar... Exatamente, transpor algumas barreiras, chegar até algum local para ser selecionado e aí sim ser colocado em contato com o óvulo. A gente tem, como eu estava falando também, os organo-on-a-chip, que são esses dispositivos que são... eles mimetizam de maneira mais fiel os nossos órgãos do que a gente teria num frasco de cultura, que é o que é geralmente utilizado no laboratório hoje. Então a gente consegue fazer um chipzinho em que a gente consegue fazer a cultura de várias células diferentes. Essa é até uma coisa que a gente faz no nosso laboratório, nesses sistemas microfluídicos para mimetizar os órgãos. E, para finalizar, a gente tem alguns sistemas chamados Lab-on-a-Chip, que a gente tenta montar, né, vários processos que acontecem em laboratório dentro de um chip microfluídico. Então, você consegue fazer, por exemplo, um PCR, que é algo que a gente também fez, né, muito para fazer o diagnóstico de Covid, né, que o pessoal deve ter ouvido falar bastante do PCR. Dá para fazer isso em um microchip. Então, isso é muito interessante para você conseguir fazer o diagnóstico em locais específicos, né? Para você usar menos reagente, como eu estava falando, usar menos amostra. Isso aumenta a acessibilidade e é bem importante, bem interessante. Então, esses são alguns exemplos de... Talvez outro exemplo não tão relacionado com a área médica é o de óleo e gás, né? Você pode estudar o escoamento num meio poroso, numa pequena amostra de rocha, para entender como óleo é deslocado, e isso impacta depois no nível do reservatório, quando você faz esses estudos, usa essas informações para predizer coisas em escalas maiores, inclusive. Esse seria um exemplo um pouco distante do que ele estava falando, mas que também envolve microfluídica, né? Sim. Parabéns a vocês, viu? Porque realmente são pesquisadores aí que estão à frente de muita coisa interessante e inteligente. A gente falou da Festa do Livro anteriormente, como a USP tem tanta programação cultural, como tem também tanta pesquisa, né? Que às vezes a gente não tem o conhecimento, e por isso que a gente traz vocês aqui, para a gente se envolver um pouquinho também por esse lado, né? Eu acho que fica bacana da gente mostrar um pouco da USP também por esse lado. Muito obrigada. Qual que é o papel da Universidade de São Paulo, então, da USP, na organização do sucesso desse evento? Eu gostaria realmente de agradecer aos nossos institutos, o Instituto de Química e o Instituto de Ciências Matemáticas,
porque realmente o apoyo es fundamental, toda parte de infraestructura, logística. En particular también quería agradecer al Departamento de Matemática Aplicada que han colaborado con organización, y a Pró-Reitoria, también. A Pró-Reitoria de Pesquisa. Y obviamente todos os participantes, os alumnos que hacen parte da USP, que colaboram. Fundamental. A gente está tendo um apoio muito legal da USP mesmo, né? Então, ainda mais por ser a primeira, não? Aqui, sim, na USP São Carlos, eu acho que o apoio até é bem-vindo sempre. Mas, como o Roberto estava falando, aqui dentro, por exemplo, do ICMC, né, do IQISC, tem muitos profissionais para ajudar, né, o setor no de evento. Do então, ICMC. Isso, tem um setor de eventos que ajuda muito nessa organização. A gente tem pessoas para fazer a divulgação do evento também, o pessoal da limpeza, o pessoal de apoio técnico, som, vídeo e tudo mais. Todo mundo se envolve, né? Sim, e é muito importante ter isso. Até a estrutura, né? O anfiteatro, sim, que a gente precisa disso, localização para colocar o pôster e tudo mais. Sim. Então, fica aí o nosso agradecimento aos institutos, né? Ao pessoal dos departamentos, né? Do DQFM lá também, que é o nosso departamento que está ajudando também muito, e dos nossos grupos, né, de pesquisa que tem ajudado demais. E também não queria esquecer, antes de agradecer ao CEPID e CMEAI, que também está colaborando com a gente. Então, muita gente envolvida, mas... Sí, y también otros proyectos que de repente colaboran en algún aspecto de organización, ajudando a trazer algum palestrante, coisas desse tipo. Sim. Então, tem muita expectativa em relação a isso, né? Tem participação internacional. A gente está tendo auxílio também, né, da Pró-Reitoria de Pesquisa, como a gente estava falando, para trazer os palestrantes para cá, e de uma série de patrocinadores que toparam se envolver com a gente, né? Eu também não vou me atrever a falar o nome de todos eles, porque pode esquecer de algum, eu posso esquecer, exatamente, mas também tem todos eles lá no nosso site, em todo o nosso material de divulgação. E a gente agradece muito a eles também pela ajuda para fazer esse evento acontecer, né? Como que os estudantes, os jovens pesquisadores podem se beneficiar da LAMIC 2024? Você quer falar, Roberto? Não, acho que o óbvio é participando e ouvindo as conferências plenárias. Obviamente, quem tem algum trabalho pronto já deve ter submetido seu pôster, mas se não é só ir e participar do evento, assistindo e vendo os pósteres, os trabalhos realizados, enfim. Teve incentivos da participação para os estudantes nesse? Sim, fizemos alguns incentivos exatamente para estudantes mais na sua fase inicial ali, especialmente na graduação, participar. Já se envolverem, né? Exato. O que a gente fez foi principalmente até um certo momento, né, de inscrições ali no evento, a gente colocou uma data, e aí o número de inscritos, 10% deles tiveram a sua inscrição isenta, especialmente para os alunos internacionais que teriam mais dificuldade, né, de vir até aqui. Mais gastos, né? Exatamente. E especialmente para alunos mais de graduação. Além disso, a gente está com algumas premiações, né, como, por exemplo, né, para quem tiver as melhores apresentações de pôster, isenção do próximo evento. A gente tem também uma premiação que é de um dos nossos patrocinadores, que é para produzir figuras para artigos, né, dessas pessoas que tiveram a premiação de melhor pôster. Então, dá um incentivo a mais para esses alunos fazerem parte do LAMIC. Está sendo bacana? Vocês estão curtindo a resposta deles? Também é muito bom para os estudantes participar, pois eles podem entrar em contato com pesquisadores e eventualmente estabelecer colaborações, já arranjar algum estágio de pesquisa no futuro. É um ambiente muito propício para isso. Fazer um ambiente ali de marketing pessoal, né, em torno de tudo que está acontecendo, e também se envolver com as pesquisas que vocês estão colocando. E conhecer, né, essas áreas, conhecer as empresas que estão envolvidas com isso, né, porque nem todo mundo quer ficar na academia, no fim, né, então também conhecer opções de onde trabalhar, né, para quem não quer fazer parte da academia no futuro. Então, eu acho que... No mercado de trabalho, né, sempre estão de olho. Tem muita gente que quer continuar na academia, mas tem muita gente também que quer ir para o mercado de trabalho. Então... Exatamente. É uma área na qual
relativamente fácil você eventualmente, se você fez pesquisa nisso, começar uma startup ou algo do tipo para comercializar algum desenvolvimento que você pode ter feito, né? Então, você pode contatos, estabelecer contatos ou se inspirar em outras empresas que comercializam produtos que têm um monte de valor agregado, um monte de tecnologia. Então, acho que esse também é um ponto interessante para os estudantes se motivarem a participar do evento e bueno, tomar ideias. Eventualmente podem surgir patentes desse tipo de pesquisas, então é realmente um tema que dá para esse tipo de coisas, né? Que tipo de impacto a Alamic 2024 pode ter no desenvolvimento da ciência e da tecnologia na América Latina? A gente espera realmente, como a gente estava falando, que ajude a formar algumas parcerias, né, entre os pesquisadores, inspire aí a formação, né, de algumas empresas também, né, então, mas na formação dessa rede de pesquisadores interessados, né, em microfluídica, que a gente vê que tem um apelo da comunidade para que isso seja fortalecido, né? Então, pode contar com a gente. Eu acho que é legal que vocês têm aqui um canal que dá para vocês contarem bastante sobre o que está acontecendo aqui na universidade. São vocês e tantos outros pesquisadores, professores, doutores que estão por aqui. A gente está querendo divulgar da melhor maneira possível sempre tudo que está acontecendo aqui na USP São Carlos. Então, este é um canal que sempre fica à disposição de vocês. Muito obrigada. Esse espaço ele é muito, muito importante, né? Para que todo mundo, para que essa informação chegue aí para o maior número de pessoas possível, né? A gente vai querer que cada um de vocês olhe para aquela câmera, que é justamente das pessoas que estão vendo vocês nesse momento ou posteriormente, porque fica gravado à disposição no YouTube. Deixa uma mensagem, um chamamento, de repente, para a primeira Conferência Latino-Americana de Microfluídica. O que vocês diriam para eles? Cada um de vocês, quem começa? Pode começar. Acho que com ela é suficiente já. Vai ser um pouco repetitivo, senão. Pode ser. Bom, mas eu queria deixar aqui então um convite para que todo mundo participasse, né, da primeira Conferência Latino-Americana de Microfluídica. Vai ser um evento que a gente está organizando assim com muito cuidado, que vão ter muitos palestrantes interessantes, né, muitos trabalhos submetidos interessantes de diversas áreas. Então vai ser algo assim muito enriquecedor e a gente está aqui de portas abertas, né, esperando todos os participantes. Então venham até dia 28, estaremos esperando vocês. Até dia 28? Tá lá. Professor Roberto, não? Então, nada? É isso mesmo. Esperamos contar com a participação de todos os interessados e, bom, basicamente agradecer pelo tempo aqui para divulgar o evento, né? A gente quer dar um reforço para que realmente seja um sucesso. Já está sendo, mas vai ser um belo sucesso. Muito grata, professora Laís Caniati Brazaca do IQISC e o professor Roberto Federico Alças do ICMC por estar aqui com a gente. Reforçando para você, então, entre os dias 28 e 30 de agosto, São Carlos vai sediar a primeira Conferência Latino-Americana de Microfluídica. A gente conversou bastante a respeito disso. Vale a pena o evento, que está com inscrições abertas, é organizado em conjunto pelo IQISC, o Instituto de Química de São Carlos, e pelo ICMC, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, ambos da USP São Carlos, esperando você. Neste momento não tem disponível o site no IQISC, mas tem esse outro caminho que a gente passou. A professora pode repetir agora, está aí na tela, inclusive. É o latammicro.org. latammicro.org. Simples assim, e está tudo lá para você se inscrever. Se você colocar LAMIC 2024 no Google, também vai aparecer. É isso mesmo, professor. Vamos, né? Facilitar, né? Facilitar a vida de todo mundo. O pessoal gosta de que facilite mais e está aí. Não tem desculpa para não participarem. Muito obrigada aos dois. Obrigada novamente pelo convite. Estamos aqui à disposição. Obrigada.